Na vida, raramente somos destruídos por aquilo que odiamos. Muito mais frequentemente, somos desviados por aquilo que amamos em excesso. A feiticeira que transformou homens em porcos. O perigo nem sempre usa uma espada. Imagine sobreviver a uma guerra de 10 anos, enfrentar monstros marinhos, escapar de ciclopes gigantes. E justamente quando você acredita ter encontrado um lugar seguro para descansar, perde completamente a sua humanidade. Na Odisseia de Homero, um dos episódios mais famosos não envolve uma batalha, mas uma feiticeira. Seu nome era Circe. Ela não matava os seus inimigos. Fazia algo muito mais perturbador. Revelava aquilo que eles já eram por dentro. Quando os marinheiros de Odisseu chegam à sua ilha, são recebidos com hospitalidade, comida e vinho. Tudo parece perfeito, as mil maravilhas, né? Mas basta alguns goles para que seus corpos se transformem em porcos. Como assim? Seria apenas magia? O Homero estava escondendo uma profunda reflexão sobre a nossa própria natureza, a natureza humana. Hoje vamos conhecer essa história. É muito fascinante e descobrir por que, milênios depois, filósofos ainda encontram nesse episódio lições sobre desejo, sobre razão, sobre identidade e liberdade. A chegada à ilha de Eeia. Bom, depois de inúmeras perdas durante sua longa viagem de volta para Ítaca, Odisseu e seus companheiros chegam à misteriosa ilha de Eeia. Era um lugar exuberante. Bosques verdes, animais selvagens caminhando pacificamente, um silêncio quase sobrenatural. No centro da ilha havia um belo palácio de pedra. Ali vivia Circe, filha do deus Hélio, o Sol, e uma das feiticeiras mais poderosas da mitologia grega. Ao redor de sua casa havia lobos e leões. Que mistério é esse? Mas algo estranho acontecia, porque esses leões, esses lobos, não atacavam. Ao contrário, eles comportavam-se como cães domesticados. Na verdade, aqueles animais também haviam sido vítimas dos feitiços de Circe. Odisseu divide seus homens em grupos para explorar a ilha. Um deles, liderado por Euríloco, aproxima-se da residência da feiticeira. Ela os convida a entrar, e todos, exceto Euríloco, aceitam. O banquete que escondia uma armadilha. Circe prepara um banquete para os viajantes. Serve pão, vinho, ela serve uma bebida perfumada. Os marinheiros comem sem desconfiar, estavam, com muita fome. Mas junto da refeição havia uma poderosa poção. Assim que terminam de beber, Circe toca cada um deles com sua varinha mágica. Instantaneamente, seus corpos começam a mudar. Seus rostos alongam, seus braços tornam-se patas, seus gritos transformam-se em grunhidos. Eles viram porcos. Mas Homero faz uma observação curiosa. Embora seus corpos fossem de animais, suas mentes permaneciam humanas. Eles entendiam perfeitamente o que estava acontecendo. Sentiam vergonha, medo, desespero. Circe então os prende em um chiqueiro e lhes oferece apenas bolotas e restos de comida. Enquanto isso, Euríloco, que havia permanecido do lado de fora por desconfiança,
foge para avisar Odisseu. E no filme que está nos cinemas nesse momento, a Odisseia, do Christopher Nolan, essa cena da feiticeira Circe ganhou uma outra interpretação, né? Mas também ficou, eu particularmente achei muito legal. Não vou dar o spoiler aqui de como ficou, se você ainda não viu, mas trouxe uma Circe, como eu posso dizer, sofrida, diferente do livro, né? Não aquela feiticeira sedutora. No livro ela é uma feiticeira sedutora, né, que quer seduzir o Odisseu. A gente já vai entrar nessa parte. Mas no filme do Christopher Nolan não, traz uma Circe sofrida e um pouco vingativa, revoltada com o mundo dos homens, como os homens se tornaram porcos. Ela só está ali para mostrar a verdadeira identidade deles. E o visual da cena no filme é um pouco chocante, digamos assim, mas a pegada dessa Circe sofrida, revoltada com o mundo dos homens, com a sociedade, achei que foi uma ótima reinterpretação assim da Circe, ficou particularmente muito bom. Então agora Hermes entra em cena. Sem hesitar, Odisseu decide enfrentar Circe, sozinho. No caminho, recebe a visita do deus Hermes. Sabendo do perigo, Hermes entrega ao herói uma planta mágica chamada Mole. Segundo o deus, essa erva impediria que os feitiços da Circe funcionassem. Hermes também dá outra instrução. Quando Circe perceber que a sua magia falhou, tentará seduzir o Odisseu. Nesse momento, Odisseu deveria sacar a sua espada, não para matá-la, mas para obrigá-la a desfazer o encanto. Tudo acontece exatamente como Hermes havia previsto. Circe oferece a bebida, Odisseu bebe, ela lança o feitiço, nada acontece, surpresa. Circe percebe que está diante de alguém protegido pelos deuses. O herói desembainha sua espada, a poderosa feiticeira rende-se e promete devolver a forma humana aos marinheiros. Um ano na ilha. Bom, os homens recuperam a sua aparência, mas a aventura ainda está longe de terminar. Circe torna-se aliada de Odisseu. Ela oferece comida, abrigo, conforto e os convida para permanecer. Os dias passam, depois semanas, depois meses. Sem perceber, os viajantes acabam ficando um ano inteiro na ilha. Somente quando seus companheiros lembram a Odisseu de sua missão, é que ele desperta daquele estado de acomodação. Circe, então, ajuda o herói pela última vez. Ela revela que para voltar para casa será necessário descer ao mundo dos mortos e consultar o profeta Tiresias. Mais uma vez, aquilo que parece o fim transforma-se apenas em mais uma etapa da jornada. Ainda está longe de Odisseu voltar para casa. O significado filosófico, por que porcos? Essa é uma pergunta muito interessante. Por que Homero escolheu justamente porcos? Na cultura grega, o porco representava o domínio dos apetites. Comer, dormir, satisfazer desejos imediatos. Quando os marinheiros se entregam ao banquete sem qualquer prudência, tornam-se exatamente aquilo que simbolizam. É como se a magia apenas tornasse visível uma transformação que já havia acontecido internamente. Essa ideia atravessaria a filosofia grega. Para Platão, a alma humana precisa ser governada pela razão.
Quando os desejos assumem o controle, a pessoa deixa de viver como um ser racional e passa a agir apenas por impulso. Circe, nesse sentido, não cria os porcos, ela apenas revela o animal que existe quando a razão adormece. E por que existiam aqueles outros animais na ilha? Era o significado de cada pessoa, o que ela realmente, interiormente, o que era mais avantajado nela. O lobo, o leão e os porcos, o que cada um desses animais representava. O que eles mais deixavam transparecer no dia a dia. E hoje nós nos perguntamos, às vezes, as pessoas parecem não ter o comportamento de um ser humano normal, de um ser humano comum. O que é você se comportar como um ser humano? Muitas vezes as pessoas se comportam como animais, levadas extremamente pelo instinto. E quando que a gente vai colocar a razão em cima desses instintos? Não é um trabalho fácil. Precisa realmente de muita consciência, de você saber onde estão seus pontos fracos, suas fragilidades, onde é que o calo aperta. Então é muito legal vocês assistirem esse vídeo aqui também que eu fiz sobre as sereias, também sobre a Odisseia, falando sobre a gente reconhecer nossas fragilidades, para a gente fazer estratégias para não ser dominado totalmente por esses instintos. Durante toda a vida nós vamos estar nesses altos e baixos, né? Somos seres humanos, nós procuramos esse lugar que é nosso. Onde é que está esse lugar nosso? O que é se comportar como um ser humano? Entende? A gente deixa esses instintos muitas vezes tomarem e arrebatarem a gente de uma forma muito violenta. Tem outro vídeo muito interessante no canal que eu também comento sobre esses instintos, sobre esses ímpetos, quando a emoção vem primeiro e depois a gente só se arrepende, que eu falei sobre os 10 estados de vida. Então, do estado de maior sofrimento até o estado de iluminação, como é que a gente passa por esses estados? Passa pela animalidade, pela ira. Tá muito interessante também. Vou deixar aqui nos cards. E se você está gostando até agora, já deixa o like e se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos como esse. Então, continuando. Circe como símbolo da tentação. Existe uma outra interpretação igualmente fascinante, que Circe representa tudo aquilo que é agradável, confortável, sedutor. Ela não força ninguém a entrar. Os marinheiros entram voluntariamente, não existe violência. Existe o quê? Sedução. E às vezes o perigo está aí. Como eu comentei ali no início, né? O perigo às vezes não está com a espada na mão, é a sedução. Na vida, raramente somos destruídos por aquilo que odiamos. Já reparou? Vou até repetir essa frase. Na vida, raramente somos destruídos por aquilo que odiamos. Muito mais frequentemente, somos desviados por aquilo que amamos em excesso. Eu usei a palavra que amamos, mas só para vocês entenderem o contexto. Mas tem diferença. Aí para a gente falar o que é o amor, aí precisa de outro vídeo aqui no canal, se vocês acham que é um tema interessante, falar sobre os vários tipos de amor da filosofia grega, né, na Grécia Antiga, deixa aí nos comentários que eu faço para vocês. Então, o que amamos em excesso? O conforto, o prazer, a distração, a procrastinação.
a ilusão de que podemos deixar nossos objetivos para amanhã. Na história, Odisseu tem uma ajuda externa, que é a ajuda do Hermes. Então, isso é frequente na filosofia também, de que ninguém vence sozinho todas as tentações. É preciso educação, disciplina e orientação. Você buscar essa orientação, buscar essa consciência. Por exemplo, se você está aqui assistindo esse vídeo, você já está com a tua consciência muito despertada, você já está procurando um caminho. E como é importante pedir ajuda quando a gente sabe que não consegue sozinho. Se você está passando por um momento de muito sofrimento psicológico, emocional, você não precisa passar por isso sozinho. Busque ajuda profissional. Isso é uma força, reconhecer as nossas fragilidades. A gente saber aquilo que a gente é bom, as nossas fortalezas, maravilhoso. Reconhecer nossas fragilidades, melhor ainda, que aí a gente trabalha. Material de trabalho. A verdadeira transformação acontece dentro de nós. Talvez a maior mensagem desse episódio seja que toda transformação exterior começa muito antes, no interior da pessoa. Os marinheiros já estavam cansados, desanimados, queriam apenas descansar. Foi justamente nesse momento que a vulnerabilidade, que por conta disso eles caíram na armadilha da Circe. Na hora que eles veem aquele banquete, aquele conforto todo, eles iam parar para pensar, será que essa pessoa é confiável? Não, eu quero aqui matar minha fome, matar minha sede. Hoje, dificilmente encontraremos uma feiticeira oferecendo poções mágicas, mas encontramos distrações infinitas, é ou não é? Excessos, vícios, consumo sem limites, redes sociais usadas de forma compulsiva, prazeres imediatos que prometem felicidade, mas frequentemente nos afastam de nossos objetivos. É tudo vazio. A história de Circe continua atual porque ela fala sobre uma batalha que acontece diariamente dentro de cada um de nós, entre a razão e o impulso, disciplina e prazer, entre liberdade e escravidão aos próprios desejos. Partindo para a nossa conclusão, a aventura de Circe é muito mais do que um conto de magia. Ela é uma reflexão sobre o que significa permanecer humano, o que é ser humano. Ser humano, mas o que é ser humano? Homero nos lembra que perder a humanidade nem sempre significa perder a forma física. Nós estamos falando aqui dos nossos instintos e impulsos. Às vezes basta abandonar a razão. E é isso que nos diferencia do restante da cadeia dos animais. A nossa consciência. Basta deixar que os nossos instintos decidam tudo que a gente perde a razão. E Odisseu, na história, só consegue voltar para casa porque ele se lembra de quem ele é, qual é o objetivo dele. Que enquanto ele está ali, naquela acomodação, ele esquece qual é o propósito dele, qual é a missão, quem ele é. E ele só consegue sair daquilo quando ele relembra. Caraca, eu sou Odisseu, eu tenho que voltar para casa, eu tenho a Penélope, eu tenho um filho, Telêmaco, eu tenho uma casa para eu voltar. Só assim, quando ele relembra quem ele é, ele consegue voltar. Então, ao longo da vida, nós encontraremos muitas Circes por aí. Situações que prometem conforto imediato em troca daquilo que temos de mais valioso. Nossa liberdade, nossa identidade e nosso propósito. Então, frisem bem isso aqui.
Nunca perca a sua identidade. Presta atenção nisso. Nunca perca o seu propósito. E aqui, a liberdade. É muito valioso o que esses mitos nos ensinam, mitos milenares, mas de uma profundidade tamanha que hoje, milênios depois, a gente ainda reflete e vive eles. A pergunta que Homero deixa para nós continua surpreendentemente atual. Será que estamos conduzindo os nossos desejos ou são eles que estão conduzindo a nossa vida? E vou deixar mais uma pergunta. Você está se comportando como um digno ser humano? Fica a pergunta. Então, se você ainda não deixou o like, é essa hora. Se inscreva, ative as notificações e compartilha. Beijinho, até a próxima.